Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas neste dia de sexta-feira, dia 10 de outubro do ano 2025. 10 de outubro do ano 2025, somos gratos, somos agradecidos ao Senhor pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo descanso desta noite, por ter renovado nossas forças. Agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele fez no dia de ontem. Somos gratos ao Senhor. Hoje é um novo dia. Hoje está terminando para muitos os dias de trabalho, vem uma folga aí sábado e domingo. Tem outros que trabalham até sábado. Porém, aqueles que trabalham até sexta-feira estão felizes, contentes, alegres, por poderem então terem um tempo para estar junto, principalmente com a sua família, com seus seres queridos, para estarem congregando, não deixando de congregar, como alguns têm por costume. Estando ali na casa do Senhor, busque um lugar, se você não congrega, busque um lugar onde você possa congregar, onde você possa estar ali e ouvir a verdadeira palavra do Senhor. Que você possa fazer isto neste final de semana. Já damos nossos bom dia à nossa irmã Maria, aqui na cidade de Cacequi. Que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã de sexta-feira. E hoje, a partir de 19h30, nós temos o nosso culto de oração aqui na igreja. Onde estamos orando, onde estamos clamando, onde estamos apresentando nossas petições ante o Senhor Deus. Você é nosso convidado para vir participar conosco aqui na Prudente Domingues 440, antes de dobrar para o caminho Humanitá, da Igreja de Luz para os Povos. Para que você venha orar, para que você venha estar na presença do Senhor junto conosco. A palavra de Deus diz que onde houverem dois ou três se colocarem de acordo aqui na terra, nós venhamos atar aqui na terra, será no céu. Se dois de nós, na realidade, é o que diz a palavra de Deus. Atar alguma coisa aqui na terra, será atado no céu. Se nós desatar alguma coisa aqui na terra, será desatado no céu. Então, que bom é poder orar em concordância, no mesmo espírito, por algo determinado. Você vai ver como Deus vai agir de uma maneira extraordinária sobre a sua vida. Profeta Eliseu. Eliseu foi o grande homem de Deus. Pelo menos nas Sagradas Escrituras vamos encontrar de 14 a 15 milagres que foram realizados por Eliseu. Eliseu, um homem que foi o sucessor do profeta Elias, um homem que abandonou o trabalho no campo. A palavra de Deus vai dizer que quando Elias tocou nele, ele abandonou o arado, matou os bois, sacrificou ao Senhor. Com o arado ele fez o fogo e seguiu então o caminho do Senhor. Deixou uma vida para trás. Uma vida para trás a qual ele não voltaria jamais. Ele não voltaria mais. Porque vemos que Eliseu não voltou para ser um lavrador, para ser um plantador. Quando nós damos um passo de fé, não podemos querer voltar para trás. Voltar para trás para quê? Porque está com saudade do mundo. É porque está com saudade das amizades que tinha no mundo. Então, decide voltar para trás.
Nesta manhã vamos estar vendo algo sobre o profeta Eliseu, capítulo 6, verso número 8. E começa a palavra de Deus falando da seguinte maneira: E o rei da Síria guerreou contra Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Estratégia do rei da Síria. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso, o rei de Israel enviou tropas àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e assim salvou não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou aos seus servos e lhes disse: não me hareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Elias, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Muito bem. Estamos falando da revelação. Estamos falando de um verdadeiro profeta do Senhor. Um verdadeiro profeta do Senhor está em comunhão com o Senhor. Tem chamados proféticos? Tem. Deus chama para o ministério profético. Elias trazia uma revelação para o rei de Israel. Agora Eliseu, não estava lá no acampamento do rei da Síria, senão que era Deus, através do Espírito Santo, que trazia aquela revelação, se bem ainda o Espírito Santo não tinha descido sobre a face da terra. Isso é importante saber também. Que o Espírito Santo ele vinha esporadicamente. Por exemplo, nós temos um grande exemplo disto com Sansão. O Espírito do Senhor vinha sobre ele e ele fazia coisas que ninguém mais poderia fazer. Bem, o profeta é aquele que está em comunhão com o Senhor, que está conectado com o Senhor às 24 horas do dia. Aquele ao qual o Senhor, nestes tempos, traz a revelação. Essa revelação, ela deve ser entregue ao povo. E era o que estava fazendo o profeta Eliseu. O rei de Israel saía do seu lugar e ia a tal lugar, e ali estavam os sírios. E ali os sírios eram escarnecidos, derrotados, envergonhados, porque tinha profeta em Israel, que dava a direção para aquele povo, para que pudessem vencer aos sírios. Mas o profeta era ouvido pelo rei. Temos outras passagens bíblicas de que os profetas foram perseguidos, quiseram matá-los. Temos o mais clássico deles, que é Jeremias. Todo o sofrimento que passou o profeta Jeremias. Enfim, e muitos outros profetas que foram perseguidos, o próprio Elias, onde Jezabel quis matar.
Certo é que o profeta trazia uma revelação. E o rei da Síria estava preocupado. O rei da Síria pensava que existia um traidor no meio deles. Aqui tem algo que está nos traindo. Tem alguém que está com o rei de Israel. Aqui a palavra de Deus é clara. Quem de nós é pelo rei de Israel? E não o rei, meu senhor, mas é o profeta Eliseu. Ele era conhecido como profeta até no meio dos pagãos. Ele era um homem conhecido como profeta até no meio de um povo idólatra. E eles sabiam disso. Agora, quando fica sabendo o rei da Síria onde mora, de onde reside o profeta Eliseu, aí vem a decisão. Temos que matá-lo. Temos que destruí-lo. O inimigo não quer verdadeiros profetas na igreja do Senhor. Então ele se levanta para destruí-los. E assim como várias vezes encontramos no Antigo Testamento também, que se levantavam falsos profetas. Jeremias, entre outros. Se levantavam falsos profetas e profetizavam aquilo que o rei queria ouvir e não o que Deus estava ordenando. E o verdadeiro profeta era perseguido pelo rei e pelos falsos profetas. Nossos dias de hoje não escapa dessa realidade, pois o próprio Senhor Jesus nos advertiu lá em Mateus 24, que nos postreiros tempos se levantariam falsos profetas. Tem falsos profetas? Tem. A profecia tem sido banalizada. Hoje se ouve muito: profetiza sobre tua casa, profetiza sobre isto, eu profetizo sobre tua vida. E muitas vezes confundimos os termos. Porque é um desejo que eu tenho no meu coração de ver o meu irmão prosperar. E abro a minha boca e digo, tu vai prosperar. Tu vai ter um carro, tu vai ter uma casa, tu vai ter isto, tu vai ter aquilo. Sem trabalhar, sem se esforçar, não vai receber absolutamente nada. Continuamos em frente. Não confundamos desejo com profecias. Não confundamos desejo com profecias. Vejo muitas vezes, através da internet, um espírito muito solto de corpo. Profetiza sobre a vida do teu irmão. Mas quem falou para você que você é profeta? Quem falou para você que você é profeta? O Senhor te escolheu como profeta? Foi o Senhor mesmo que te escolheu como profeta? Uns foram chamados para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres. São os 5 ministérios da Igreja de Cristo. Mas hoje, o que mais almejam é serem profetas. E muitas vezes estão mentindo ao povo, porque são falsos profetas. A palavra de Deus vai continuar nos dizendo. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Cercaram a cidade, um grande exército, para ir detrás de um homem. Cercaram a cidade de Dotã. E o moço do homem de Deus, discípulo de Eliseu, se levantou muito cedo, saiu e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros,
Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Que faremos agora, ante esta situação? Que faremos agora, diante da situação na qual nós estamos enfrentando? O exército sírio está aí fora. Os inimigos do povo de Deus estão nos cercando. Que faremos? Vamos morrer? Vamos desistir? Vamos abandonar? Vamos fugir? Que faremos? O diabo tem se levantado com toda a sua força contra a igreja de Cristo, porque ele sabe que ele fica poucos dias. E tem se levantado com uma força brutal. O inferno se levantou contra a igreja. E alguns homens cometeram alguns erros proeminentes, que isso é usado como um gatilho, como uma arma contra a igreja. Estou falando de homens que eram pregadores do evangelho, mas que hoje têm se vendido também para o sistema babilônico, o sistema político do mundo. E aí então é onde radica o erro. Radica o erro. O apóstolo Paulo nos recomenda a não nos misturar ou não nos enredar nas coisas da vida, nos desejos da vida. Em outras palavras, a não nos enredar ou desejar as algarrobas que os porcos comem no mundo. Mas muitos cristãos se deixam levar por essa tentação e então logo, através disto, a igreja do Senhor é escarnecida por homens incircuncisos, sem temor a Deus, sem presença de Deus, alguns até dizendo que são pastores, evangelistas, missionários, sei lá o quê. Que faremos? Que faremos? Era a pergunta do discípulo de Eliseu. Que faremos diante desta situação? Elias queria morrer porque Jezabel o estava perseguindo e queria matar. E quando o Senhor pergunta para ele: Elias, que fazes tu aqui? Ele disse: teus filhos me buscam e querem matar-me. Somente fiquei eu, diz Elias, se vitimizando, querendo ser a última bolachinha do pacote. E ali então vai vir a palavra do Senhor para Elias: levanta-te, porque ainda tem 7.000 que não dobraram seus pés a Baal. Ainda tem 7.000 que não se venderam para o sistema babilônico. Ainda tem 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Ainda tem 7.000 que são fiéis à palavra do Senhor. Ainda tem um povo que permanece fiel. Ainda tem um povo que ora. Ainda tem um povo que busca a presença de Deus. Ainda tem um povo que prega o verdadeiro evangelho de Cristo. Sou de uma época que para pregar o evangelho, para pregar a palavra de Deus, a inspiração deveria vir do Espírito Santo. A inspiração deveria de vir do Espírito Santo e continua sendo ainda. A inspiração vem do Espírito Santo. Estávamos no esboço, mas hoje
tem muitas pregações aí que são geradas pela inteligência artificial. Muitos livros por aí que estão vendendo, que são gerados pela inteligência artificial. E tem a coragem, a ousadia de falarem que foram inspirados por Deus. Mas isto não é de agora. Na nossa época, lá nos anos 81, século passado, também acontecia. Quando alguém chegava e dizia, esta música me deu o Senhor, e a música era de outro, e assim por diante. E o mesmo acontece hoje no ministério profético. Aprendamos e clamemos ao Senhor pelo dom de discernimento de espírito, para que nós possamos discernir um verdadeiro profeta de Deus do falso profeta. E é algo fácil. O verdadeiro profeta de Deus, aquilo que ele fala, vai se cumprir. Vai se cumprir aquilo que ele fala. Vai se cumprir. Claro que sim. Agora, o falso, não. Vamos continuar então. E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Agora, o que acontecia com o discípulo do profeta? Ele estava enxergando só a situação adversa. Ele estava enxergando somente o exército sírio. Ele não enxergava a solução. Ele estava atemorizado, ele estava assustado. Sua visão espiritual estava cega. Isto é o que está acontecendo também nos nossos dias de hoje. Muitas pessoas que estão cegos, não têm visão espiritual. Então são facilmente enganados. São facilmente amedrontados. Porque não têm uma visão espiritual. E por que não têm essa visão espiritual? Porque não têm intimidade com Deus. Porque o seu espírito não está amalgamado com o Espírito Santo de Deus. Devemos de procurar os melhores dons, diz o apóstolo Paulo. Que tal buscar o dom de discernimento de espírito, para nós não ser enganados? Como se formou, como se deu essa cegueira espiritual? Por nos transformar em pessoas religiosas. Alguns pensam que é somente ir num culto. Isso é ser cristão. Ser um discípulo de Cristo é ter vida com Cristo, Jaine. Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã. Sei de onde está nos vendo, mas que Deus abençoe poderosamente. Tem que ter uma vida com Deus. Se não tem uma vida com Deus, é ter uma cegueira espiritual. Não é que eu vou lá no culto da Santa Ceia uma vez no mês. Porque se eu não for em 2 ou 3 cultos, vão me cortar da membresia da igreja. A membresia da igreja não te leva para o céu. Quantas vezes as pessoas correm detrás de cartões de membros, de identidade de membros? Tem que ter. Isso não vai. Carteirinha de membro, essa é a palavra exata. Utilizei mal a expressão. Carteirinha de membro. Tem que ter uma carteirinha de membro. Mas isso não vai te levar para o céu.
que vai te levar para o céu é tua vida com Deus. O que vai te levar para o céu é tua vida de santidade. O que vai te levar para o céu é a comunhão que tu tenhas com o Senhor Deus Todo-Poderoso. É isso que vai levar para o céu. Estão cegos, espiritualmente falando, porque são religiosos. Estão ali, estão ouvindo, mas como diz o apóstolo Paulo, ouvem a palavra, mas não aprendem. Não aprendem a palavra. Se eu fazer uma pergunta nesta manhã, e você vai responder para si mesmo. O que motiva você chegar até o templo no próximo domingo? Qual é a sua real motivação de estar na igreja o próximo domingo? Você já parou para pensar isso? O que lhe motiva para estar na igreja? O que lhe motiva para participar de um culto? Que motivação é que você tem? Agora, pergunto, e durante a semana, você lê a palavra de Deus? Durante a semana, você tem um devocional, nem que seja por semana? Você levanta pela manhã, lê a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus. Você tem comunhão com o Senhor? Este jovem estava com Eliseu, mas ele não tinha a mesma visão de Eliseu. Ele estava com Eliseu, mas ele não tinha a mesma comunhão que tinha Eliseu com Deus. Ele estava com Eliseu, mas ele não tinha a mesma visão de Eliseu. Não tinha. E vai dizer a palavra de Deus, e vai continuar nós dizendo aqui a palavra do Senhor. Orou Eliseu e disse ao Senhor: peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Para que veja o quê? Para que veja a solução do problema. Para que veja a sua vitória. Tem pessoas que não enxergam. Não enxergam que vão serem vitoriosos. Não enxergam solução para os seus problemas. Não enxergam absolutamente nada. Porque estão de olhos fechados para as coisas espirituais. Então não discernem. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Espiritualmente. E ele vai encontrar, através do poder do Espírito Santo sobre sua vida, um caminho, uma via de escape, como solucionar, como reverter a situação adversa por a qual ele está passando. Mas aquele que está cego, não. Aquele que está cego, ele vai ver a montanha, ele vai ver o problema, ele vai ver o escândalo, ele vai ver a fofoca, ele vai dar ouvido para a murmuração, ele vai estar em comunhão com a serpente, ouvindo o que a serpente está falando no ouvido dele. E o inimigo sabe disso. Sabe disso. E utiliza seus servos para amedrontar ao povo de Deus. Mas eis aqui que tinha um verdadeiro homem de Deus chamado Eliseu. E vai orar ao Senhor. As coisas vão acontecer. Se é um profeta, as coisas vão acontecer imediatamente. Ah, tu tá assustado? Ah, tu tá assustado? Tu tá rodeado de problemas?
Você não sabe como sair dessa situação adversa na qual está metida? Eu vou orar por você. Senhor, abre os olhos. Senhor, abre os olhos. Abre os olhos para que possam ver, para que possam enxergar. E o que vão enxergar? E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Em redor de Eliseu. Eliseu estava guardado. Eliseu estava protegido pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. É algo muito bom sentir-se protegido, não é verdade? É algo muito bom nós nos sentir protegidos, guardados, separados para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Algo muito bom, claro que sim, de nós estar na presença do Senhor e ali o Senhor estar nós guardando de toda sorte de males. Mas para que isto venha acontecer, nós devemos de ter uma comunhão com o Senhor, vida com Deus. E é o que está faltando hoje. É comunhão, é vida com o Senhor Deus Todo-Poderoso, é estar na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso é algo que está em falta nos nossos dias de hoje. Por isso é que tem muitas pessoas cegas. Que não sabem para onde vão. E pensam que estão caminhando pelo verdadeiro caminho, quando em realidade estão indo caminho ao abismo. Tem seitas, tem religiões, que Satanás apresenta como perfeitas, que Satanás apresenta como caminhos alternativos para a salvação. E até gente que um dia conheceu a verdade, que viram a glória de Deus sobre suas vidas, que reconheceram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, por não terem visão, por não terem comunhão com o Senhor Deus Todo-Poderoso, por não conhecer ao Deus ao qual queriam servir, por não conhecer a palavra do Senhor, hoje estão indo caminho ao abismo. Carros de fogo, anjos de Deus, cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Mas o texto central nesta manhã que eu quero falar para você é este: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Não temas. Não temas. Como está a sua vida com Cristo? Como está o seu relacionamento com o Senhor? Que este final de semana seja um final de semana de marcar diferença. Seja um final de semana de reconciliação. Seja um final de semana de búsqueda, de renovação do Espírito Santo sobre a sua vida. Não se deixe estar. Não se deixe estar. Não se deixe enganar por o inimigo. Pois o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu te glorifico. Eu, Senhor, toda glória, toda honra, todo louvor e toda adoração, Pai. Agradecido, Deus,
por ter chegado a mais um final de semana. Agradecido, Senhor, pela tua palavra, meu Pai. Senhor, que teu Espírito Santo nos dê discernimento, nos dê entendimento, para que nós não venhamos ser enganados, para que não venhamos ser confundidos, para que não venhamos ser cegados pelas astutas artimanhas do inimigo, Pai. Guarda-nos, Senhor, guarda-nos, ó Deus, debaixo da tua poderosa mão onipotente, guarda-nos, ó Senhor Deus. Senhor, queremos estar debaixo da tua sombra, para poder viver confiado, para poder viver, Senhor, a vida abundante que tu prometes na tua palavra. Meu Deus, eu clamo, Senhor Deus, e oro para que tu venhas abençoar, Senhor eterno, a todo aquele que assistir este vídeo neste dia. Seja agora pela manhã, à tarde, à noite, mas que tu venhas abençoá-los, que tu venhas guardá-los, que tu venhas livrá-los, ó Deus, de toda sorte de males, pois mais são os que estão conosco que os que estão com eles. Porque temeremos, se somente tu, Senhor, eres o que nos guarda, e se tu eres por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Estaremos novamente aqui, segunda-feira, quando sejam 7 horas da manhã, com a Bíblia, o mate e o amanhecer. E logo à noite, 20 e 30 horas, aproximadamente, depois do nosso culto de oração, vamos estar aqui com a nossa transmissão em espanhol. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre. Amém.